29, perdão. Agora sim, agora ficou melhor. Obrigado, Josana. 29, diz assim a palavra de Deus. Os transeuntes lançavam-lhe impropérios, gesticulando a cabeça e exclamando: ah, tu que destróis o templo em 3 dias e o reconstrói, agora desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Da mesma maneira, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, exclamando: salvou a tantos, mas a si mesmo não pode salvar-se. Que o Cristo, olha, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e creiamos. De igual modo, os que com ele foram crucificados o insultavam. Vamos orar? Pai, fala essa palavra ao nosso coração. Essa tentação tinha poder para decidir a história da humanidade. Obrigado porque o teu filho não aceitou aquela proposta. Obrigado porque aquela afronta não mexeu com a decisão de Jesus. E é por isso que hoje estamos aqui celebrando essa ceia. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, há nesse texto uma tentação muito sutil. Porque na nossa caminhada nós vamos ver que toda tentação ela tem o mesmo propósito. Qual é o propósito de toda tentação? Isso aí, nos afastar de Deus. A tentação, quando ela vem para sabotar os planos de Deus na nossa vida. Tem tentações que elas são escancaradas. Por exemplo, o diabo aparece para Jesus e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, já que você está com fome, está no deserto, ninguém está vendo nada, por que você não transforma essas pedras em pães? Então percebam que ela foi uma tentação escancarada. Teríamos muitas outras para falarmos que acontece hoje no nosso dia a dia. Agora, há outras tentações que elas vêm revestidas de lógica. Elas vêm revestidas de bom senso. Porque você imagina, você salvou a tanta gente, desce da cruz agora e mostra que você pode salvar a você mesmo. Você consegue perceber a sutileza dessa tentação? Você consegue imaginar Jesus ouvindo isso e dizendo: quer saber uma coisa? Eu vou descer. Realmente eu vou descer. Eu salvei muitas pessoas e eu vou descer. Então, olha que coisa tremenda, gente. Aqui não tem uma tentação convidando Jesus para um pecado escandaloso. Aqui não tem uma tentação com aquela cara de fim de mundo, não. Pelo contrário, a tentação aqui tem cara de ser humanitária. Por quê? Jesus, você pode descer dessa cruz, alivia a tua dor. Você não precisa pagar por isso. Isso não é um problema teu, isso é um problema do Alexandre. E aí depois do meu nome pode botar o seu. Você não tem que descer. Jesus, desce daí porque a cruz para você é uma situação injusta. Quem tinha que estar lá era ele, ela, ele. Aquela cruz não era para ele, gente. Aquela cruz era para você e para mim. Aquilo que estava acontecendo ali era uma injustiça. Ele não poderia nem deveria estar ali. Ele não precisava provar quem ele era. Então estão ali gritando: sai. Agora, gente, a coisa que mais me perturba nesse texto, quando eu leio ele, é que Jesus sabia que aquele lugar não era dele. Ele sabia que estava substituindo. Ele sabia que podia descer. Ele sabia que podia pedir ajuda a anjos, e os anjos viriam.
não era a impotência que estava deixando ele preso, de maneira nenhuma. A prisão dele ali na cruz era um ato de amor. Ele estava fazendo aquilo por amor, ele estava fazendo aquilo por escolha, era um propósito. E olha, gente, que coisa tremenda, né? Nós podemos entender. Na cruz, ele vai passar pela tentação crucial. E crucial vem da palavra latina crux, C-R-U-X. E essa palavra no latim, né, crucial, ou seja, quer dizer, e crux vem de cruz, é bem próximo, significa aquilo que é definitivo, aquilo que é decisivo. Então o que era a cruz? A cruz era a decisão final de um condenado. O que era a cruz? A cruz era a decisão final para um apenado. Ele só podia sair da cruz depois que morreu. Por isso é que você toma decisões cruciais. Decisões difíceis. Ora, por que Jesus não desceu da cruz? Ele podia descer, sim ou não? Podia, claro que podia. Então por que ele não desceu? E é aí que a tentação vai se tornar perigosa. Então vamos entender algumas lições nesse texto, para partirmos para a ceia, porque essa tentação poderia mudar a história. Primeiro, olha, ao permanecer na cruz, Jesus decidiu confiar no plano, mesmo sentindo dor. Essa é a primeira lição, é que na nossa caminhada com Deus, muitas vezes é mais fácil desistir de permanecer na fidelidade do que suportar a luta, suportar a prova. Ah, mas o que houve com você? Ah, irmão, foi muita luta, muita prova, eu fui desanimando, e eu parei de seguir a Jesus, eu parei de andar como um crucificado, eu parei de viver como alguém que estava morto para o mundo e vivo para Deus. Decidi viver para o mundo e deixar a cruz vazia, declarando que eu morri para Deus. As pessoas estão gritando: desce da cruz. Elas estão pedindo para Jesus tomar uma decisão. Saia daí, desça desse lugar. Mas essa decisão que ele tomou, ela não foi tomada por acaso, ela foi tomada em oração. Ele sabia que era pela cruz, e somente pela cruz, que ele estaria demonstrando confiar no plano de Deus para a vida dele. Quantas vezes você passa por uma luta, por uma prova, e você não confia no plano de Deus? Você diz: não, é melhor descer, é melhor eu desanimar, é melhor eu parar. O que aqueles homens estavam pedindo não é diferente do que muitas vezes você pede na sua mente. Eles estavam dizendo: olha, volte atrás na decisão que você tomou com o Pai. Volte atrás na decisão que você tomou quando entregou sua vida a Jesus Cristo. Já imaginou se Jesus volta atrás, irmão? Ei, minha irmã, já imaginou se Jesus toma essa decisão? Então Jesus sabia que a crucificação viria. Não foi por acaso. A gente tem que ler a Bíblia toda. Um dia antes, ele está orando, ajoelhado no jardim chamado Getsemane, assim mesmo. E ele está dizendo: Pai, eu não quero ir para a cruz, se possível afasta de mim esse cálice. Ele está orando, e o Pai não responde. Ele ora pela segunda vez: Pai, eu não quero morrer, eu não quero ir para a cruz. E o Pai pela segunda vez não responde nada, e ele continua orando. E aí mais uma vez ele ora, pela terceira vez, e o Pai não responde nada. E aí ele diz: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, gente, a cruz não foi um acidente. A cruz não aconteceu por acaso. A cruz era, mediante o capítulo 29 de Mateus, um projeto, um plano do Pai. A cruz nunca foi uma tragédia que escapou do controle de Deus. A cruz nunca foi algo de castigo do Império Romano, não. Foi um plano
mais custoso da história, para que eu e você pudéssemos ter a vida transformada e a vida eterna. E é por isso que cada ceia que eu tomo e cada ceia que você toma, você deveria lembrar: Senhor, muito obrigado, esse plano foi difícil demais para ser executado, custou a morte do teu filho, porque o Senhor me ama. Mas às vezes ele está tomando a ceia e está lá: Senhor, quando eu comer esse pão me cura, quando eu beber esse cálice. Meu irmão, dá para ser menos egoísta, pelo menos na ceia? A ceia não foi feita para curar. A ceia foi feita para lembrar que Jesus não abriu mão do plano que Deus tinha para você e para mim. Então a única coisa que tem que fazer na ceia é agradecer por esse corpo precioso que foi partido por nós, por esse sangue que foi derramado em nosso lugar. Havia um decreto da parte de Deus. Põe para mim aí, por favor, Josan, Isaías 53:7. Isaías 53:7, irmãos, só para a gente entender a palavra. Ele foi maltratado, humilhado e torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Sabe qual foi o diferencial de Jesus? Você sabe por que ele suportou a tentação? Porque a vida dele era decidida na oração e não no calor das situações. Quantas vezes, gente, nós deixamos para orar quando a coisa está estreita? Quantas vezes nós deixamos para orar quando a situação aperta? Hein? Na cruz está sentindo abandono, está sentindo injustiça, dor, peso, mas ele não recuou porque a oração não nasceu ali. A oração nasceu antes ali. E ele continua sendo fortalecido. Por isso, aprenda essa lição. O plano, grave isso, o plano perfeito, o plano do Pai, não podia ser mudado. E ao permanecer nesse plano, Jesus sabia que estava fazendo melhor. Segunda lição para a ceia do Senhor de hoje, dessa tentação que podia mudar a história. Ao permanecer na cruz, Jesus escolheu salvar os outros e não a si mesmo. Ele disse: olha, você salvou tantos, mas a si mesmo não pôde salvar-se. Você fez tanta coisa pelos outros e por você. E eles estão zombando, gente. E sem perceber, eles estão dizendo uma verdade profunda: Jesus veio para salvar os outros. Se ele não morresse, se ele cedesse à tentação, nós não teríamos vida. Ele veio para... A lógica é a seguinte: ou ele se salvava, ou ele nos salvava. Ele tinha poder para se salvar? O que vocês acham? Tinha. Mas se ele se salva, nós estávamos perdidos. Como ele se entregou, nós fomos salvos. Então, gente, se ele podia descer da cruz, sim ou não? Sim ou não? Fala, pastor Enoque, eu até pensei, segunda-feira passada, que o tema da campanha dele era família aos pés da cruz. Mas eu falei: não, acho que eu vi isso em algum lugar. Mas foi da Universal, né? Mas eu sei que vai ser cruz. Mas não é família aos pés da cruz, não. Com certeza não é. Mas ele lembrou do batismo. O batismo é dia 26 de abril. Quem quiser se batizar, irmãos, o segundo passo mais importante depois da decisão é o batismo. Aí tem pessoas que estão assim: mas eu não estou preparado para me batizar. Nem você, nem ninguém. O batismo não é preparo. O batismo é decisão. Você se preparar, tu vai morrer e não vai se batizar. Então, grava isso. Agora, se ele desce da cruz, apóstolo, o que teria acontecido? Ele teria perdido o propósito. Ele teria perdido o propósito. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Só para a gente caminhar para a ceia. Todo dia, eu disse que você tem um convite. Eu tenho um convite. Desce da cruz. Sai da vontade de Deus.
sai do propósito de Deus. Esse descer da cruz aí, era justamente isso. Olha, Jesus, para de viver obedecendo ao Pai. Você tem motivos para desobedecer, desce da cruz. Todo dia, eu e você temos motivos para descer da cruz. Então, permanecer na cruz é justamente dar testemunho aos outros. É abrir mão, escute isso. Se você desce da cruz, você está abrindo mão de propósito para aliviar a pressão. Você conversa com uma pessoa que está afastada, diz: o que foi? Ah, irmão, veio tanta luta, que eu decidi descer da cruz. Ela não vai usar essas palavras, mas você vai lembrar. Porque Jesus disse: olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que ele fala? Siga-me. Então, ao descer da cruz, eu estou dizendo, a pressão foi mais forte do que o propósito. Tem alguém passando por uma luta aqui? Aqui desse lado tem alguém passando por uma luta? Tudo bem, então grava isso. Se a pressão for maior do que o propósito, a senhora vai descer da cruz. A senhora vai parar de seguir a Jesus. Quem conhece alguém que está afastado? Os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que conhece alguém que está afastado? Muito bem, o que aconteceu? A pressão foi maior do que o propósito. Eu aceitei a Jesus, ele vira para mim e disse: Alexandre, você me aceitou? Aceitei. Pega aí a tua cruz e me segue. Por quê, irmãos? Vocês já repararam que o crucificado, ele podia olhar para baixo, ele podia olhar para frente, mas a única direção que um crucificado não podia olhar, para trás. Porque quem toma a cruz de Jesus não pode olhar mais para o passado. Ele podia olhar para cima, mas não podia olhar para trás. Mas se ele desce da cruz, ele começa a contemplar o passado. Ah, antes de ser crente eu não passava por isso. Antes de ser crente eu não enfrentava isso. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo isso? Não é verdade? Poxa, irmão, antes de ser crente não passava nada disso. Pudera, né, filho? Você estava na mão dele, estava no colinho do capeta, tu quer o quê? Irmão, isso é só para ser transparente com vocês. Ao ir para a cruz eu arrumei um inimigo, chamado Satanás. Ao ir para a cruz eu perdi o direito de ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para frente. Tanto é que eu tomo a sua cruz e siga-me. Siga-me com as pressões, com as lutas. Qual foi o pedido dos homens? Desce da cruz. E gente, por que eles falaram isso, desce da cruz? Porque toda tentação tem um processo. Atingir o teu ego. Você já viu que tem crente que adora falar isso? Ah, eu estou com o meu ego ferido. Teu ego já tinha que estar morto há muito tempo, rapaz. Que história é essa de ego? É por isso que eu falo, vocês ficam aí lendo muita coisa e não lê a Bíblia. Eu estou com o meu ego ferido, fui ferido no meu ego. Teu ego já está morto. Imagina se nessa altura do campeonato Jesus levasse aquele convite para o lado pessoal. Tem razão. Eu estou aqui, para que eu vou ficar aqui? Eu sou o filho de Deus. Eu tenho anjos a meu respeito. Então ouça o que eu vou lhe dizer. Não aceite sair do lugar aonde Deus te colocou. Toda vez que você decidir salvar a você mesmo, você está deixando alguém de fora que Deus irá te usar. Salva-te a ti mesmo, salvou a tantos. Por que você não salva agora? Então nessa manhã Deus está dizendo para você o seguinte: olha, permanecer na cruz, permanecer caminhando comigo, permanecer preso ali comigo, é ter a certeza que a tua vida vai fazer diferença na vida dos outros. Agora, se você desce da cruz porque você quer salvar, você não está se importando com mais ninguém, você está olhando para você. Então nessa manhã, Jesus que permaneceu, e é por isso que hoje existe a redenção. Eu sou salvo, eu quero permanecer,
porque toda a minha casa vai ser salva, toda a minha família vai chegar na presença do Senhor. Eu não vou descer da cruz, eu vou até o fim. Até o fim. Até o fim. Vai ser fácil? Claro que não. Terceira lição, para avançarmos para a ceia. Ao permanecer na cruz, Jesus revelou o verdadeiro caráter do Pai. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Gente, nós temos que agora, quando lemos esse texto, não dá mais para voltar para o jardim do Getsemane. Quando você lê esse texto, você tem que ir lá para Gênesis. Lá em Gênesis é que você vai conseguir compreender esse texto, Jardim do Éden. Por quê? Qual foi a tentação que a serpente introduziu no coração de Eva? E que até hoje caminha nos homens. Tem uma tentação que a serpente colocou no coração de Eva, e eu creio particularmente que entrou no DNA de Eva e passou para todos nós, todos os homens. Porque a serpente no Éden disse o seguinte: o que foi que Deus falou sobre o fruto? Aí a Eva diz: olha, ele disse que a gente podia comer tudo, menos daquela árvore ali. A gente está liberado para comer de tudo, mas daquela árvore ali não. Olha a tentação. Você sabe por que Deus falou isso? Primeiro, porque Deus é egoísta. Só Ele quer ter o conhecimento de tudo. Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês terão os olhos abertos e serão iguais a Ele. A primeira tentação que aconteceu no universo, na terra, foi essa: Deus é egoísta. Até hoje as pessoas dizem assim: se Deus existe, por que tanta criança morre? Se Deus existe, por que tem tanta violência? Se Deus existe, por que as pessoas trazem no DNA de Eva a ideia de um Deus egoísta? Porque se Ele não fosse egoísta, não teria criança morrendo. Se Ele não fosse egoísta, não teria tsunami destruindo famílias, terremoto. Perceberam, irmãos? A ideia de um Deus egoísta nasce no Éden e até hoje ela permanece. Eu duvido que não tenha uma meia dúzia que te encontra aí perguntando: vem cá, se Deus existe, por que Ele permitiu acontecer isso com aquela menina? Quem já ouviu esse tipo de comentário? Levanta a mão aqui, só vocês. Pois é. Então, toda vez que alguém fizer esse comentário, você tem que ir para cá. Você diz: ei, você dizendo que Deus é egoísta? E que egoísmo é esse que faz Deus ver o filho dele morrer por você e não fazer absolutamente nada? Seria mais ou menos o seguinte: Eva, Deus está escondendo alguma coisa de você, e se você tocar naquele fruto, você vai descobrir. O medo dele é esse. Irmãos, esse aqui é o texto que contrapõe o Gênesis. Esse é o texto que deixa o diabo desmascarado, porque essa calúnia, ela ecoou pelos séculos, e até hoje ela encontra em muita gente ver força, verdade. Se Deus fosse bom, não teria acontecido isso, aquilo. Se Deus me amasse, não permitiria que o meu filho morresse. Se Deus me amasse, não teria levado a minha mãe. Se Deus me amasse, não teria levado meu pai. Se Deus me amasse, não teria levado meu irmão. Escuta aqui: se você não acredita em Deus, pelo menos leia aquilo ali. E pare de dar voz ao diabo. Essa é uma calúnia que o diabo plantou no Éden, e até hoje nós trazemos. Se Deus me amasse, isso não teria acontecido. Se Deus me amasse, Ele não teria levado aquela pessoa que eu amo. Ei! Não coloca na conta de Deus aquilo que não é verdade.
aquilo que não é verdade. Está aqui a resposta. Para quem acha que Deus não ama, para quem está aqui hoje dizendo: por que o Senhor levou meu filho? Por que o Senhor levou minha filha? Por que o Senhor levou meu pai? Porque o Senhor me deixou desempregado? Está aqui a resposta para você que vai tomar a ceia. A cruz é a resposta. Ele fez questão de dizer: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? E ele disse: meu filho, eu desamparei você porque se eu continuar vendo o que eu estou vendo, não vou aguentar. Você tem que morrer para cumprir o propósito. Há um texto que eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo quase que chorando. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse é um texto para a gente ler numa ocasião como essa. Põe para mim, por favor. Porém Deus, o quê? Comprova o seu. Deus comprova o quê? Então como é que eu vou duvidar dele? E olha como é que ele vai comprovar o amor dele, para você entender. Olha como é. Pelo fato de que Cristo morreu em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. E como é que eu vou dizer que Deus não me ama porque levou minha mãe? Deus não me ama, levou meu... Deus me ama e me ama muito. E nada do que tenha acontecido na minha vida vai diminuir essa certeza, e nem na tua. Tem alguma coisa errada com você se você ainda não entendeu isso. A Bíblia diz que quando nós não merecíamos, não é quando nós não melhoramos, não, é nós não merecíamos, porque nós éramos inimigos de Deus. O pecado te fez inimiga de Deus, o pecado me fez inimigo de Deus. Então ouça. Pode voltar para lá, para aquela tela. Diga assim a pessoa que está ao seu lado: na cruz. Não, mas diga com autoridade. Diga assim: na cruz, Jesus não estava pagando um preço. Diga assim: na cruz, Jesus não estava pagando um preço. Ele estava revelando o coração do Pai. Se você está aí perguntando por que morreu o pai, morreu a mãe, ou morreu alguém que você ama, você tem que ler esse texto todo dia. Eu, quando vou a um sepultamento, que eu vejo um pai ou uma mãe que perderam um filho, a dor é muito grande, e eu digo: olha, eu sei quem passou por isso. Quem? Deus. Ele sabe o que é perder um filho. Mas é pior, ele sabe o que é perder um filho para gente que não valia nada. Então está revelando. Quarto e último. O pessoal do louvor já pode subir. Ao permanecer na cruz, Jesus cumpriu a sua missão até o fim. Todavia, Jesus, com um forte brado, expirou. Jesus podia ter parado, irmãos, antes da morte dele? Sim ou não? Sim, diga sim, podia. Ele podia ter parado. Ele podia ter dito: olha, até aqui. Ele poderia ter sido preso e libertado. Ele poderia, por exemplo, ter sido açoitado e libertado. Mas qualquer situação dessa não revelaria, não agiria em nosso favor. A obra de Deus exigiu um consumo, um está consumado. Por que eu vou tomar a ceia do Senhor hoje com você? Porque a obra foi consumada. Porque Ele deu o corpo dEle, e deu o sangue dEle, e disse: vocês vão fazer isso em memória de mim até que eu volte. Até que eu venha, porque a morte não vai me deter. A sexta-feira vai começar com a minha morte, mas no domingo vai se espalhar uma boa notícia. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está?
E é isso que está acontecendo aqui hoje, gente. É dessa maneira, sabe? Jesus disse: está consumado. Ele não disse: está quase acabado. Ele não disse: fiz o que era possível. Ei, Pai, eu cumpri, a obra está completa, está consumada, terminada, perfeita. Eu não desci da cruz para confrontar a geração do Éden, e que até hoje se perpetua. Irmãos, você já reparou que tem geração, eu passo para a geração X, mas tem a geração Y, tem a geração agora, eles estão usando uma letra chamada Sigma. Não importa a geração, desde o Éden, a maioria das pessoas estão debaixo do mesmo propósito. São capazes de começar muitas coisas, mas são péssimas para terminar. Jesus está ensinando o seguinte: eu vou iniciar uma geração que vai começar e que vai terminar. Ele não parou no fim. A cruz nos lembra isso. A cruz nos lembra que a intensidade não pode ser momentânea. Você tem que parar de ser crente para os dias bons. A cruz te lembra que tem dia dolorido, tem dia de coroa de espinho, tem dia de sofrimento, tem dia de gente zombando de você, tem dia de gente que abandonou, disse que ia estar contigo até o fim, te abandonou. E a cruz nos diz o seguinte: é nesse momento que você vai mostrar o tipo de crente que você é. É nesse momento em que todo mundo vai ver que tipo de homem de Deus você é, que tipo de mulher de Deus você é. Nessa manhã a pergunta é essa: por que a gente entra na Páscoa? Ah, Jesus ressuscitou, aleluia. Escute, antes de uma ressurreição tem um preço muito caro que foi pago. Você quer celebrar essas ressurreições na sua vida sem pagar o preço da cruz? Ah, eu estou orando, apóstolo, para uma bênção chegar, para algo novo acontecer. Está aí o preço da cruz, já pagou? Qual é o preço da cruz? Fidelidade até o fim. Aconteça o que acontecer, o meu Jesus é bom e eu não troco Ele por nada, por nada, por nada. É até o último passo, eu vou até o final, porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. Ele começou a fé e eu vou entregar minha vida para Ele com fé, com fé. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Gente, a tentação de descer da cruz, ela ficou mais sofisticada. Agora ela tem outros nomes. Não, ela mudou. Não é mais essa ideia aqui, não. Preste atenção. Porque essa tentação de Jesus aqui, ela não teve cara de mal. Ela teve cara de justiça, de alívio, de sobrevivência. Aqueles que gritavam desce da cruz não pareciam vilões, não, eram entendidos de religião, eram mestres da lei, eram pessoas. Só que aí é que está, gente. Jesus olhou para ele e os enxergou como homens que precisavam também da salvação, de homens que precisavam ser alcançados, transformados. Ele enxergou que ele tinha que permanecer na cruz para que a glória do Pai fosse revelada. E eu quero terminar com uma pergunta para vocês, posso? Em que tentação você tem escutado uma voz dizendo: desce do teu casamento, desce da tua aliança com Deus, desce da tua fidelidade? Todo mundo na empresa pronta, por que você continua crucificado? Desce da tua integridade. Aqui na empresa ninguém é íntegro, por que você quer ficar na cruz? Perceberam a sutileza do negócio? Todo mundo aqui desce da cruz, por que você não vai descer? Todo mundo aceita a proposta, por que você não vai aceitar? Irmãos, estar na cruz é receber um chamado, e o preço do chamado é muito mais alto do que a gente possa suportar. Tem gente que foi chamada, mas ela não suportou o preço do chamado e abriu mão do chamado pelo seu interesse pessoal. Desce da cruz, desce da cruz.
Sabe, descer da cruz pode ser uma fé que de tanto atacada, já passou para o campo da dúvida. Você hoje já duvida de muita coisa, você hoje já não aceita muita coisa. Por quê? Porque o convite para descer está te atraindo. Desce da cruz, para de ser esse crente que você é. Desce da cruz. Você é muito radical. Deus não quer isso não. Deus diz, venha como estás. Mas Ele não manda permanecer do mesmo jeito. Então nessa manhã, esse desce da cruz continua valendo para mim e para você. Tem um desce da cruz esperando você essa semana. Tem um desce da cruz esperando você esse mês. Que descer da cruz é sair da presença de Deus. Talvez para alguém que te feriu, para alguém que te machucou. E o desce da cruz é para que você vai perdoar? Só você e eu sabemos o que você ouviu daquela pessoa que te maltratou, que te feriu. Desce da cruz. Para de ser boba, para de ser bobo, para de ficar deixando que as pessoas te façam de palhaço, de palhaça, de fraco, de fraco. Desce da cruz. Está na hora de você mostrar quem você é. Desce da cruz. E nessa manhã Deus disse, não, vai até o final nela. Porque a vitória virá, a ressurreição virá, e todos verão o meu poder se manifestando na tua vida. Escuta, enquanto ele estava ali, o poder de Deus não se manifestava. Era uma decisão dele. Enquanto ele foi levado para o túmulo, o poder de Deus não se manifestou. Mas ao terceiro dia, a morte teve o aguilhão dela quebrado. E Jesus ressuscita, a pedra abre e ele sai. Ele está aqui hoje com você. Amém? E ele está dizendo para você, não desce. Não sai da posição que eu te coloquei. Eles verão o que eu vou fazer na tua vida. Vai ter gente assustada com você. Vai ter gente olhando para você dizendo, rapaz, eu pensei que tu fosse desistir. Então se você quer que eu ore pela sua vida, vem aqui para o altar rapidamente. Deus, eu não quero descer. Eu quero seguir até o final nessa minha aliança com Jesus. A luta está grande. O convite está sendo feito. Estão te chamando para descer, desce. Por que você vai insistir com isso? Desce, desce. Por que você vai insistir? Desce daí. Desce da cruz. Por que você vai aceitar o chamado de Deus? Você não tem condição de pregar, você não tem condição de ser pastora, pastor. Não abra mão do seu chamado, não abra mão, não abra mão. Não desce não desce. Senhor, eu estou nesse chamado até o fim.